Fala galera, meu nome é André Martins e hoje eu vou começar uma série de vídeos falando a respeito de um projeto que eu estou desenvolvendo, um projeto meio maker, né, que é o projeto Radaxa. O projeto Radaxa vai ser uma série de vídeos que eu vou falar sobre esse dispositivo, né, que é um computador de placa única. Eu vou mostrar toda a evolução, tudo que eu tenho feito, que talvez seja interessante para você, que é fotógrafo ou alguém que é entusiasta da cultura maker. É um computador de placa única que já tem, né, processador, placa de vídeo, memória, tudo dentro dessa única placa. Através dele dá para se desenvolver alguns trabalhos, né? Resolver algumas situações. Similar a ele nós temos o Raspberry Pi, Orange Pi, que são computadores muito pequenos. Eles têm algum processamento, né? Menor do que um computador normal, mas eles funcionam para robótica, né? Tem também Arduino, que é algo que é similar, mas não rodaria um sistema operacional. Falando um pouco desse histórico, por que eu decidi trabalhar com esse tipo de equipamento? Desde 2019 eu não trabalho mais com notebook. Montei um computador para poder editar meus vídeos, para poder editar minhas fotos, para poder trabalhar de um modo geral. Porque o notebook na época ia sair muito caro, né? Isso em 2019, um notebook com configurações que desse para trabalhar com edição de imagem e vídeo ia sair na faixa de uns R$6.000. E o valor que eu investi no meu computador foi por volta de R$4.200. Placa de vídeo dedicada, muita memória, processador bom, gabinete, tudo do zero. Eu tive mais ou menos esse investimento. Há 2 anos atrás, eu estava sentindo a necessidade de poder viajar, né, de poder fazer algum trabalho externo e ter um computador para poder usar, sem precisar investir R$2, R$3.000 num notebook simples. E mesmo que eu investisse esse dinheiro todo, ele não ia atender às minhas necessidades. Foi aí então que surgiu a ideia do Radaxa. Radaxa nada mais é do que o nome do fabricante. E esse modelo aqui é o X2L. Ele vem com as seguintes configurações. E aí ele vem com um processador que tem 4 núcleos, né, um quad-core, e com 4 threads. Ele vem com 8 GB de memória e uma GPU da Intel, né, uma placa de vídeo da Intel, que dá para fazer algumas coisas. Não, claro, como um computador, uma estação de trabalho, mas ele resolve muitos problemas. Esse processador tem entre 2 e 2.7 GHz. Uma das coisas que me atraiu para poder usar ele, é que ele tem uma estrutura, né, uma plataforma que roda Windows. E se roda Windows, existe a possibilidade de rodar Adobe, diferente de um Linux, por exemplo. Assim que eu fiz a aquisição dele para poder fazer esses usos, né, eu cheguei a instalar o Debian, que é um sistema operacional, e o Windows 10, né, de maneira gratuita. Ele funciona bem nesse computador. E o que é interessante dele também é que ele tem 2 saídas HDMI, e ele trabalha até 4K. Daria para usar, talvez não só como trabalho, mas como jogos, diversão. Por que eu comprei ele ao invés do Raspberry Pi similares? Porque justamente ele tinha uma quantidade de memória, né, 8 GB de memória. Ele daria para rodar alguns programas que eu uso hoje em dia. E eu cheguei a instalar algumas coisas nele, né? Instalei o Darktable, que é um similar, né, um paralelo do Lightroom da Adobe. Instalei Inkscape e outros programas que são softwares livres, que são similares aos da Adobe, similar a um CorelDRAW, Adobe Illustrator, né, um Photoshop. Então instalei e ele funcionava. Claro que com umas certas dificuldades que posteriormente eu fui entender que são limitações do próprio programa e não do Radaxa. Outra coisa que é interessante nele é que ele funciona com um carregador de celular, né? Você pluga o USB nele e ele funciona. Claro que precisa ser uma fonte acima de 20 watts, né? Não é qualquer fonte que ele vai ligar, para ele poder funcionar. Uma desvantagem que eu vi é que se você botar uma fonte ali no limite de 20 watts e você plugar muito USB ou exigir um pouco mais da placa de vídeo, ligar numa televisão 4K ou coisa assim do tipo, ele corre risco de desligar, porque ele não tem energia suficiente para manter ele operando e ele apaga. Se eu tiver a fonte adequada, ele funcionaria. Outra vantagem que eu vi nele é que ele funciona na bateria, né? Eu espeto na bateria V-mount da câmera e ele funciona tranquilamente. Desvantagem que eu vejo nele, por ser um computador de placa única, eu não posso substituir os componentes, né? A memória dele é soldada, tudo nele é soldado, é fixo, eu não consigo alterar. Ele tem um suporte para
GIPO, que você consegue fazer instalação e essa parte de robótica, né? E custos dele, né? Eu comprei na época na AliExpress, né? Eu vou botar os preços certos aqui, mas ele custou em torno de R$800 já com o imposto. Sem imposto ele sairia por 500 e pouco. Vou deixar o link na descrição também, caso alguém esteja interessado. Eu te digo, você vai precisar comprar a placa, você vai precisar comprar esse dissipador de calor, que é por volta de R$200 também. E você vai precisar comprar SSD NVMe 2, que ele também só opera com esse tipo de HD. Plugou nele, instala o sistema operacional com USB e já funciona tranquilamente. Tem acesso aqui via cabo Cat5, né? Duas entradas USB 2.0, duas entradas USB 3.0, duas entradas HDMI que vai até 4K, uma entrada de jack de fone, microfone e a fonte de energia dele. Ele também, além do acesso aqui da entrada para HD NVMe, ele também tem uma entrada para placa Wi-Fi. Mas eu não recomendo, porque eu comprei a minha, instalei e não funcionou. Eu já não sei se a placa veio com defeito, né, a placa Wi-Fi, ou algum problema aqui no Radaxa. Cheguei a instalar driver, instalar, atualizar, fazer todo o processo, baixar, instalar, reinstalar e não funcionou. Outra coisa que é importante que vocês saibam, que por não ser um computador comum, vocês vão ter que correr atrás do site do fabricante e baixar todos os drivers e instalar tudo direitinho para poder conseguir utilizar ele da melhor maneira possível. Então, né, eu acho que é isso, né? Pontos positivos, pontos negativos, e até o próximo vídeo da série.